Olá pessoal, comentando este livro aqui, Foucault em 90 minutos, do Paul Strater, foi publicado pela editora Jorge Zar em 2003. Então ele vai contar a biografia do Foucault e falar de alguns pontos ali da tese do Michel Foucault, né. Bom, na página 19 ele vai falar sobre o relacionamento dele com o marxismo, né. Foucault se filiou ao Partido Comunista Francês. Apesar do stalinismo, o PCF, Partido Comunista Francês, permanecia como a principal força política na França, em grande parte devido ao histórico papel que desempenharam na resistência, né, dos alemães contra os franceses, né, durante a ocupação nazista. Foucault, todavia, não se sentiu bem ao partido e compareceu a poucas reuniões. Tendo se acertado com a própria sexualidade, né, ele era um homossexual, e aceitado a posição central que esta ocupava em sua vida, ficou decepcionado ao ver a homossexualidade ser desprezada pelo partido como mera decadência burguesa, que foi o Althusser que convenceu Foucault a se filiar ao Partido Comunista Francês. Aí ele fala que Althusser continuaria exercendo grande influência marxista sobre os estudantes franceses por bem mais de 30 anos, até estrangular a sua esposa em 1981. O Althusser fez isso, né. Como resultado disso, passou a última década da vida confinado no manicômio, onde escreveu uma brilhante autobiografia em que confessava o quão pouco de Marx havia lido. É interessante. Um dos principais ideólogos do marxismo, Althusser, reconheceu que pouco leu Marx, né. Bom, aqui o Foucault, então, ele fala dessa questão que ele se sentiu desconfortável dentro do Partido Comunista Francês, exatamente porque eles rejeitavam o homossexualismo, né. O Foucault, ele vai falar muito dessa parte que fala da questão da sexualidade dele, né. Inclusive com práticas de sadomasoquismo e experiências desse tipo, tá. Ele vai falar que isso foi uma constante lá na vida do Foucault, e aqui na página 56, ele comenta aqui, ó: "Porém havia também um lado mais obscuro que poucos, apenas os mais íntimos dos seus amigos percebiam. Cada vez mais frequentemente, isso já em São Francisco, nos Estados Unidos. O elegante intelectual com sua gola alta e veludo cotelê se transformaria numa exótica criatura da noite, vestida em couro e fazendo a ronda dos bares sadomasoquistas. Aqueles que o encontravam nesses trajes definem a experiência como sinistra." Então, esse era o Foucault, tá? Aí vem aqui: "O que na França era proibido era celebrado nos Estados Unidos. Em São Francisco, descobriu os prazeres das termas, infernos cavernosos e vaporosos, onde literalmente centenas de homens se ajuntavam para participar de sodomia e outras práticas para iniciados." O Paul Stratton fala assim: "É fácil condenar a conduta sexual de Foucault. Como pode um filósofo sério se comportar dessa forma? O que teriam dito Platão e Spinoza? No entanto, poucos de nós vivemos como gostaríamos." Então, ele fala dessa hipocrisia. A vergonha e a hipocrisia é uma sutileza aparentemente inevitável na existência social civilizada. Tem uma passagem que ele fala também de uma entrevista que ele deu, né? Isso está na página 74. Fala assim: "Por que penso que o tipo de prazer que considero o prazer real seria tão profundo, tão intenso, tão irresistível, que eu não sobreviveria a ele, eu morreria." Prossegue até relatar que um dos momentos mais felizes de sua vida foi ao ser atropelado por um carro quando estava alucinado pelo ópio. Ele diz assim: "Tive a impressão de que estava morrendo e foi realmente um prazer muito, muito intenso. Foi e ainda é uma das minhas melhores lembranças." Então, veja, você se entregar aos instintos, no caso aqui aos instintos da droga, né? Prazer da droga, isso te leva a explorar sua potencialidade e atingir plenamente as suas capacidades, tá? Isso segundo o Foucault. Então, ele segue a linha do Nietzsche, né? O Nietzsche também tinha essa ideia de que o homem ele não pode ter nenhum tipo de barreira moral cristã, nada disso, que impeça ele a seguir as suas potencialidades. Aí vem uma controvérsia, né? Será que Nietzsche e Foucault eles estão nos dizendo para que a gente deve se entregar aos nossos instintos plenamente, inclusive recomendando o uso de drogas? Na verdade, não. Nenhum deles nunca recomendou essa vida, tá?
Agora, o Nietzsche ele fala em seguir os seus instintos, assim como Foucault, mas ele não está recomendando um hedonismo sem limites ou o uso de drogas. Tá? O filósofo ele propõe a afirmação da vida, ele chama isso. Ou seja, não negar os impulsos vitais, criativos e afirmativos, aquilo que expande a existência. Então, nesse sentido, são você usufruir dos instintos afirmativos da vida. Né? Então, você poderia dizer que se entregar às drogas, isso não é um impulso afirmativo da vida, porque vai te levar à morte. Né? Então, está muito mais próximo de um niilismo do que a vitalidade que o Nietzsche está defendendo. Então, nenhum nem outro, nem Nietzsche nem Foucault, eles recomendam a pessoa se entregar aos instintos de forma ingênua. O Foucault, ele valorizava o que ele chama de práticas de liberdade, né? Como uma forma de crítica às normas sociais. No Crepúsculo dos Ídolos, o Nietzsche ele vai falar sobre essa questão da moral e pergunta assim: o que é bom? Tudo aquilo que eleva o sentimento de poder, a vontade de poder, o próprio poder do homem. E o que é mal? Tudo aquilo que provém da fraqueza. O que é felicidade? O sentimento de que o poder cresce, de que uma resistência foi superada. Então, nesse sentido, tudo aquilo que nos enfraquece, que é o caso das drogas, né? Isso diminui nossa potência vital, então não é isso que o Nietzsche está se referindo. Tá? Ele estaria se referindo àqueles instintos que vão nos levar à afirmação da vida. Tá? O Foucault ele vai do mesmo sentido. Agora, no entanto, ele tem essas práticas de uso de drogas e sexo até as últimas consequências. Né? Então, ele não prega isso como um estilo de vida a ser usado por todas as pessoas. Tá? Ele, segundo ele, ele tinha essas práticas como forma de testar novas possibilidades de subjetividade, como uma espécie de um laboratório que ele fazia. Tá? Então, ele nunca quis propor um modelo de vida ideal para todos. A filosofia do Foucault não é uma filosofia normativa, no sentido de faça aquilo ou não faça aquilo. Ele investigava como o poder molda os corpos e os desejos e buscava práticas que pudessem escapar a essas formas de controle social. É isso que explicaria as práticas de sadomasoquismo e de uso de drogas que ele praticava. Né? Ele via, então, como experimentos de liberdade, ou seja, uma forma de viver de forma diferente do que a sociedade manda. Caminha numa fronteira. Né? O próprio Nietzsche e o Foucault reconhecem isso. Você, com essa filosofia de experimentar os seus limites, tá? Você está aí num limiar que você está, a qualquer momento, você pode perder o controle dessas experiências. Né? Então, é mais ou menos nesse sentido que a filosofia do Nietzsche e do Foucault estão caminhando quando se trata dessa questão de liberar todos os instintos. É isso. Muito obrigado, então.